Bom, ver para crer ou crer para ver? Vamos tirar isso a limpo no decorrer aqui do estudo, tá? E o nosso versículo-chave, Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Versículo 39 do capítulo 9. O alvo da nossa lição é nos cientificarmos da autoridade de Jesus, tanto nas questões físicas como nas questões espirituais, né? Então a gente vai ver isso hoje. E também saber que ele tem toda a autoridade sobre o nosso físico e o nosso espiritual. Sentir a gratidão, sermos gratos, termos consciência da gratidão que devemos ter para com Cristo, né? Pelo como ele cuida daqueles que são dele. E também, levar adiante a mensagem dos milagres e da salvação em Cristo Jesus. Então, esses três tópicos aqui nós vamos estar encontrando na lição hoje, né, no decorrer do nosso estudo. O capítulo 9, a revista traz esse destaque aqui, né? É um capítulo que tem uma estrutura e um propósito, né? Então, a gente vai ver isso aqui hoje, e a estrutura dele, nessas duas partes, né? Estrutura e propósito. Então, a estrutura dividida em três partes, que é: Jesus cura um cego de nascença, então é uma cegueira física. Os fariseus se recusam, né? Na verdade, os fariseus continuam com a mesma postura, então eles tentam negar o milagre, eles tentam exatamente fazer a coisa parecer mentirosa. E depois Jesus cura aquele que tinha sido curado na sua vista, no seu físico, também o cura no espiritual. Então, este é uma parte da divisão aí desse capítulo 9, que o autor aqui menciona. E o propósito do capítulo 9 é que se prove a messianidade de Jesus, ele é o Messias, e comprove o que ele já disse a respeito dele, que ele é luz, lá no 8:12, né? E que ele é a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas. Então, vai se comprovar isto aqui. E também as verdades que Jesus proclama, né? No capítulo seguinte, que a gente vai ver domingo que vem. Então, irmãos, atenção para a gente identificar essas coisas aqui no estudo hoje, né? Então, meu objetivo é que a gente saia daqui com uns conceitos e um entendimento a respeito do poder e da autoridade de Cristo sobre as várias situações que nós temos, no campo físico, no campo espiritual, e nós entendermos quem ele é, de fato, não termos qualquer sombra de dúvida a respeito disso. Na verdade, eu acho que nós não temos, né? Nós vamos assentar isso um pouco mais hoje. Então, vamos lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Gente, capítulo 9, nós vamos ler todinho agora. Então, se você quiser seguir pela tela, fica à vontade, senão você pega a sua Bíblia, e mesmo que haja alguma diferença de versão, vai ser tranquilo de entender esse texto, tá? Então, escolha aí o jeito que você quer acompanhar. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem.
Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. A compaixão que Cristo mostrou curando aquele cego de nascença é uma demonstração de que Deus não é alheio à realidade humana, ao sofrimento humano. Jesus tem plena autoridade sobre o físico. E também simboliza, que é para a gente pensar, né, que os seres humanos são espiritualmente cegos desde nascença. Né? Então, aquele cego de nascença nos dá essa liçãozinha também. Nós também somos cegos. Não fosse o Senhor nos escolhendo para Ele, continuaríamos cegos. Então aqui, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Esse era um conceito que naquela época existia, de que quem estivesse doente, quem estivesse em sofrimento, estava assim porque havia pecado. Ou ele ou seus pais. Né? E também havia um entendimento de alguns judeus naquela época que a pessoa, eu botei isso inclusive no podcast, não sei se vocês ouviram, mas a pessoa a mulher grávida, se ela fosse algum culto, algum ritual que o judeu considerava pagão, tanto ela como o feto participavam daquele ritual. Então, essa situação era a situação que os discípulos julgavam que podia ter acontecido, por isso essa pergunta. Mas já para Jesus, aquele momento era para manifestar a glória de Deus. E ele diz isso, né? Então ele
emenda e diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, fazendo referência aqui à morte dele, né? E o final daquela etapa, da etapa na terra, né? Aqui com as pessoas. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus era temporário. Então, nessa fala, ele já está indicando aos discípulos que estava chegando a hora do final desse tempo aqui com eles, né? E que ele era a própria luz para abrir os olhos dos que estavam em trevas. A cura daquele cego, como a gente leu aqui no texto, foi bastante interessante, né? Jesus cuspiu no chão, fez com a saliva e a terra uma lama, vamos dizer assim, um lodo, e aplicou nos olhos dele. E mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E esse homem teve uma cura realmente surpreendente, né? O resultado desta ordem de Jesus e da obediência dele foi a cura. Então a gente vê que ninguém é curado, o texto diz isso, ninguém havia sido curado até aquele momento de algo de nascença, de uma cegueira de nascença. Então ali, gente, eu achei muito interessante esse comentário, eu trouxe aqui para vocês, existe uma relação com Gênesis 2, que diz que do pó da terra Deus fez o homem. E ali então Jesus representa o Deus do Antigo Testamento nesse relato da criação. Então o que aconteceu ali, né? Jesus cura aquele homem e ele não muda a situação simplesmente. Ele cria o globo ocular de novo. Então olha o que ele cria, gente. Tudo isso naquele homem. Não foi simplesmente sarar um machucado, né? Foi algo muito mais profundo, muito maior do que isso. Jesus Cristo recria, ele começa do zero, no poder que ele tem, o olho, a visão daquele homem. Ele tinha um olho, mas que não cumpria a sua missão. Então Jesus transforma tudo isso com o seu poder. Aqui, nitidamente, o poder de Cristo no físico. E aí começa diversas situações com relação àquele ex-cego agora, né? O ex-cego e os vizinhos dele. Ele foi como cego e voltou vendo. Então um comportamento novo. Era uma outra situação, uma outra realidade na vida daquele homem. E as pessoas começaram a duvidar da identidade dele, né? A gente viu no texto. Então um pergunta, outro pergunta, acho que não é, acho que é. E ele mesmo diz, sou eu sim. Mas as pessoas estavam desconfiadas. Levaram ele lá para os fariseus. E nos fariseus, a gente vê que eles eram realmente do jeitinho que a gente já viu, né, nos textos anteriores, eles continuavam. Então, pessoas cegas, espiritualmente falando. Eles não conseguiam verificar nos milagres, né, que Jesus havia feito, o poder dele. E, portanto, quem era ele, né? E afirmar que ele era de Deus. Pelo contrário, os fariseus faziam o oposto. Eles discutiam, eles se opunham a respeito de Jesus. E a gente vê aqui, né? Os cegos espirituais, desculpa, são incapazes de enxergar o modo como Deus age. Mas quem é tocado por Jesus dá testemunho dele. Este ex-cego é interrogado ali pelos fariseus e ele diz assim, ele é um profeta. Né? Na mesma medida que os olhos da alma do ex-cego, né, se abrem para a fé, mais os fariseus mergulhavam nas trevas deles. Quanto mais havia provas, parece que o abismo da incredulidade dos fariseus aumentava. E eles iam mais fundo ainda na incredulidade deles, né? Então a gente verifica isso. E tentavam a todo custo desmoralizar o milagre que Jesus havia feito. Mas contra eles tinha um fato, né? E eles tentam, de toda maneira, como eu falei, ao ponto de desconfiarem se o homem era cego mesmo de nascença ou não. Então, por isso, eles pedem para os pais virem. E os pais chegam diante dos fariseus e dizem assim, olha, ele é nosso filho sim, né? Ele era cego desde nascença e a gente não sabe porque ele está vendo.
e não temos a menor ideia quem é que fez isso. Isso aqui é trazendo bem para o popular o que eles devem ter sentido na hora e o medo que eles tinham de serem expulsos da sinagoga. E aqui eu coloquei um detalhe sobre esse assunto da expulsão, que eu acho importante a gente saber. A excomunhão, ou seja, ter sido colocado para fora da sinagoga, né, significava assim, olha, o que era expulso definitivamente da sinagoga, havia dois tipos, tá? Tá até escrito aí, eu pulei. Dois tipos de expulsão, de excomunhão. O que era expulso definitivamente da sinagoga e o que era expulso temporariamente. O que era expulso definitivamente, ele recebia uma sentença. E ele era amaldiçoado, excomungado em público, né? E representava ser banido da presença de Deus e dos homens, sem direito a qualquer ajuda se ele passasse por alguma necessidade. Então ele ficaria à parte realmente, posto de fora, né? Se tivesse comércio, também não poderia negociar com aquela comunidade. Então era uma coisa um pouco abrangente, né? E além ali das paredes da sinagoga, né? E a verdade é que esses pais tiveram medo. E por isso disseram, olha, falem lá com ele, que ele já é grandinho, ele responde por ele mesmo, né? E aquele outro tipo de excomunhão, o temporário, ele era afastado da comunhão com Deus e das pessoas, mas não era excomungado em público. Então, para ele, provavelmente haveria um retorno, né? Mas os pais deste ex-cego responderam dessa maneira para tirar o corpo fora, para não ficarem sujeitos a essa condição de serem expulsos, né? Então, por medo, eles respondem dessa maneira. Confessar a Cristo exigia coragem diante da ameaça, e os pais daquele homem não tinham. E a gente pode perceber aqui que ficar ao lado de Jesus traz oposição, retaliação, intolerância, exclusão, perseguição, né? Então isso requer uma postura, uma decisão, um rompimento com o mundo. Imagina que aquele cego, ele tinha sim boas razões para entender que Cristo não era simplesmente um homem comum. Ele começa dizendo que ele era homem. Aquele homem, né, misturou terra com saliva e aplicou no meu olho, nos meus olhos. Depois ele diz, ele é um profeta. Então, o verdadeiro crente certamente será perseguido em alguma medida. É impossível que haja paz entre a mensagem cristã e as crenças deste mundo. Então, é verdade que isso acontece entre nós hoje, né? Só que assim como o exemplo que aquele cego vem dando, a gente vai ver que ele vai desenvolvendo a fé. A fé foi colocada no seu coração e essa fé vai crescendo. E a gente vai ver o testemunho dele daqui para frente. Então, Jesus, em princípio, era aquele homem. Aquele homem já é chamado de profeta. Isso mostra uma percepção e assim indo crescendo, aumentando, a visão se abrindo, a visão espiritual se abrindo. Assim como aquela física, a espiritual vai crescendo. E a nossa também deve crescer. De quem é Jesus? Né? À medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos certificando, nós temos provas de quem Jesus é, nós também devemos ter essa segurança no nosso testemunho, né? Tentaram denegrir a pessoa de Jesus, dizendo que ele era pecador, mas eles ouviram um ousado testemunho. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Isso era um fato. Tanto não sei como o sei foram usados contra o sabemos deles, né? E ousadamente usados. Como quem diz, contra a palavra infundada de autoridade de vocês está o fato. E contra fatos não há argumentos, né? A gente pode usar esse nosso jargão. Então, revoltados por não conseguirem negar o fato, eles vão novamente ao ex-cego perguntar tudo de novo. Então, veja só, aquilo que a gente falou lá no comecinho, de que uma pessoa que é cega espiritualmente, ela nega aquilo que provém de Deus, né?
Ela nega, por exemplo, que uma pessoa, que vamos dizer aqui bem no nosso momento, que foi para um hospital mal com Covid, por exemplo, que ela tenha sido curada pela ação de Deus, né? Muitos negam. Vão dizer que foi a competência dos médicos, vão dizer que foram os remédios, não de Deus. Ali, nesse caso do nosso texto, nós temos uma situação que ela é independente de médico, independente de remédios, né? Pois foi a cura feita pela imposição da autoridade do Senhor Jesus. Não tinha questionamento. Ainda assim, os judeus voltam lá para perguntar para aquele homem, né? E ele diz, já irritado, né? Eu coloco aqui. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Encurralados, os fariseus tentam intimidar ainda o ex-cego, negando a divindade de Jesus. E dizem, nós somos discípulos de Moisés, mas esse nem sabemos de onde vem. Veja que o sabemos deles é como se eles tivessem a última palavra, né? Que fossem pessoas santas, pessoas que tivessem descido de Deus. E eles se sentiam assim mesmo. Nós sabemos, não sabemos, aliás, de onde ele vem. Nós nem sabemos dele. Então, nós temos que tomar atenção para essas coisas, essas posturas que o mundo tem, né? E aí eles são novamente surpreendidos pelo testemunho daquele homem, ex-cego, que nem sabia direito, né? Ele nem sabia direito quem que era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas ele teve os olhos espirituais abertos e esse testemunho é fantástico. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Aqui ele afirma diante dos fariseus que Jesus vem de Deus. Só podia vir de Deus, diferente do que os fariseus achavam, né? Então, com isso tudo, claro, foi expulso da sinagoga. Mas os fariseus não tiveram como engolir isso aqui. Desculpa. O não sei se ele é pecador. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Tá aqui o fato. Depois, se ele não viesse de Deus, como é que ele poderia ter feito isso? Não conheciam, ninguém tinha feito qualquer cura daquele tipo. De uma pessoa cega de nascença passar a enxergar. Então, era irrefutável o poder de Jesus e quem era Jesus, né? Estava muito claro para aquele cego. Jesus encontra o homem, depois que ele foi expulso, Jesus fica sabendo disso, encontra o homem e pergunta, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma outra expressão que Jesus usa para se identificar como Salvador e Senhor. A gente vê essa expressão em várias outras partes, né, da Bíblia, e é importante a gente saber disso, né? Não quer dizer outra coisa senão isso mesmo. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, né? E o homem então perguntou, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é ele? Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Vocês já imaginaram esta cena? Prepararam para pensar que preciosidade esse momento? E ali aquele homem se rende e ele declara, eu creio, Senhor, e o adorou. Nesse instante, esse homem reconhece em Jesus Cristo Deus, né? Esse momento deve ter sido assim, tremendo. Eu fico até arrepiada de pensar nisso. Porque que oportunidade, né? Que privilégio esse homem. Mas nós também tivemos esse privilégio, né? No dia que a gente reconheceu o que Jesus Cristo fez no nosso lugar, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor. Então esse momento também é nosso. Eu creio, Senhor. E nós temos que dizer isso para Deus, né? Quantas vezes a gente pode não estar reconhecendo isso no decorrer da nossa vida, no meio das nossas situações, das nossas dificuldades, né? Talvez seja importante a gente voltar e dizer ao Senhor, eu creio, Senhor.
e pronto, e deixar na mão dele o restante. E a salvação aconteceu, né? Então aquele momento foi um momento especial. Foi um momento de garantir a vida eterna daquele homem, né? E esse milagre aqui foi o maior milagre. Então, se a gente pensar no tema da nossa lição, ver para crer ou crer para ver, né? É crer para ver, né, gente? Com certeza. O judeu se ajoelhava somente diante de Deus. Então vamos observar aqui essa sequência da compreensão que esse homem teve a respeito de quem era Jesus, né? Primeiro ele achou que Jesus era só um homem, no versículo 11. Depois que Jesus era um profeta. Depois que ele era um homem de Deus, no 33. E por fim ele reconhece que Jesus é Senhor, é o Messias, prometido de Deus, aquele que se aguardava, né? E reconhece que ele é Deus quando o adora. Então, isso daqui é um testemunho de quem passou a ver espiritualmente, né? Então, Jesus opera naquele homem o milagre da cura física e o milagre da cura espiritual. Ele salvou aquele homem. A fé que foi colocada naquele homem, nós já estudamos isso em ocasiões anteriores, né? Lá em Efésios também, que é Deus que coloca na pessoa o crer. Se ele não colocar, a pessoa não consegue crer. Então, se somos de Deus, somos porque a iniciativa foi dele. Nós não produzimos isso. Não é natural nosso, né? Então, que bênção que é essa lição. E a síntese principal está nas palavras de Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus veio para salvar aquele que crê nele, e isto acarreta condenar os que não creem. Coisa que muita gente não aceita. Jesus é a graça de Deus e a luz que mostra, que revela o pecado nosso. Diante disso, nós temos duas reações. Aquelas pessoas que resistem e preferem ficar com o pecado, não querem abrir mão, não concordam com aquilo que estão vendo, portanto, passaram a ver. E aqueles que, em vendo o pecado que é mostrado, se arrependem e encontram perdão e salvação. Portanto, tem aquele resgate, não é, da sua alma. Não é por outro motivo que Jesus diz que ele veio para juízo. Esse é o juízo. Ele mostra o pecado, você enxerga o pecado, ou você se revolta com o que está vendo, no sentido de, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é verdade. Eu não sou essa pessoa ruim, pecadora. Eu mereço ser salvo. Porque eu faço boas obras, porque eu ajudo, sei lá, uma entidade, porque eu faço doações, porque eu não faço mal para ninguém, né? Tem diversas razões, a pessoa começa a listar. Essa pessoa passou a ver, mas ela nega o resultado do que ela está vendo. E há outras pessoas que, em vendo, se arrependem. Estas pessoas são pessoas que passam a ter a sua visão espiritual aberta e a fé colocada no seu interior. Este é o juízo, este é o julgamento. Entendem? Queria saber se aqui tem algum tipo de dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, você falou tudo, mas eu vou dar um exemplo do jovem rico, né? Aí ele, jovem rico, encontrou com Jesus e ele perguntou, mestre, como eu posso herdar a vida eterna? Uhum. Eu faço isso, mando embora do meio, eu faço tudo isso. Aí ele falou, sobre dinheiro, né? Quando ele falou que ele deixa tudo, todos os bens, tudo, ele ficou, o rico ficou, refletiu, ficou triste, foi, virou as costas e foi embora. É, Então, aí o exatamente. cara estava cego pela própria riqueza, ele queria a salvação. Mas não do jeito que o Jesus falava, mas do jeito É, que ele queria, né? Que era exatamente. bom, ó, que sou bonzinho,
que você agora falou agora há pouco. Tem uma Aham. passagem em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13. Não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem finalmente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Uhum. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor aí é a liberdade. Uhum. É, exatamente, Flávio. E é uma situação que você trouxe um texto muito pertinente aqui, né? Aquele jovem rico ficou triste, exatamente porque largar isso aqui vai ser impossível, não vai dar. Então, aí eu abro mão da salvação para ficar com a minha riqueza. E ali se identificou o Deus real, o real Deus, né? Dele, que era a riqueza, que era o dinheiro, eram os bens. Muita gente é assim. Não é à toa que está na Bíblia, né? Não é à toa. Então, realmente, existe um véu que fica na frente e a pessoa não vê, e a pessoa não enxerga, e a pessoa resiste àquilo que está sendo mostrado para ela. É Entretanto, que Jesus. quando Moisés desceu da montanha, da Monte Horebe, ele estava resplandecendo, a luz estava muito resplandecendo assim, resplandecendo Isso. demais a glória de Deus. Mas aqueles que estavam na terra se ofuscavam por causa do pecado, entendeu? É. E Aí aí, Moisés tinha que tirar, colocar alguma coisa para não sim, para não ofuscar os ofuscar olhos a vista do. E é exatamente isso. Mas aplicando, né, Flávio, para hoje aqui, para nós, esse véu são exatamente, sim, os nossos pecados, mas aquele amor que nós temos, que na nossa natureza humana existe sim uma oposição com relação a Deus. E essa oposição é esse véu. Se a pessoa não entende que isto pode levá-la ao inferno, à perdição, à distância de Deus, se ela valoriza isso ao invés de valorizar o que o Senhor Jesus Cristo fez, está dando, oferecendo, que é a salvação, que é o perdão, que é o resgate da sua identidade com Deus. Então, se isso não tiver o valor e a outra coisa for o que realmente a pessoa dá valor, ela vai ficar presa ao seu pecado. E é isso que Jesus fala aqui. É esse o juízo. Eu mostrei para você e você recusou, você negligenciou. Não é por não saber. Você fez isso conscientemente. Por isso aqui eu coloquei, a conversão é muitas vezes um processo que leva tempo. Ela se desenvolve, vai crescendo na compreensão de quem é Jesus. Não é verdade que muitas vezes a pessoa vai à igreja sem saber nada? E ela vai conhecendo, ela vai aprendendo, ela vai vendo, ela vai compreendendo e acaba crendo. Então, é cada um. Não é todo mundo que vai ser como esse cego, né? Não é todo mundo. Acontece que o processo vem de Deus para a pessoa. E é importante a gente saber disso. Os fariseus ouviram Jesus e o questionaram. Ouviram o que de Jesus? Ouviram ele dizer isso: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E aí eles perguntam: por acaso também nós somos cegos? A prepotência deles, dos fariseus, né, contra Jesus, escancara a cegueira espiritual deles, né? A gente já viu isso. O homem que fora curado era um cego que acreditou em Jesus e passou a ver. Os fariseus eram cegos que acreditavam que viam, né? E aí Jesus diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E Jesus quer ensinar que o pecado deles é se julgarem iluminados, se julgarem cientes, guardiões, né, da lei, como eu coloco aí, e da correta interpretação. E aí eu trouxe esse texto do William Hendrickson, que eu achei bem importante. Se vocês estivessem... Aí, peraí, aqui eu quero dizer o seguinte, é o que Jesus quis dizer quando ele fala aqui
no 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanecem. E ele diz: se vocês estivessem não apenas sem luz, ou seja, sem o verdadeiro conhecimento de Deus, sem santidade, sem justiça, sem alegria, né? Que são resultados da presença de Deus, da luz de Deus, de Jesus na gente. Então, se vocês estivessem não apenas sem luz, mas também conscientes dessa condição deplorável e desejando ansiosamente pela salvação de Deus, nenhuma acusação seria feita a vocês. Mas porque vocês dizem, nós enxergamos, seu pecado permanece. Em outras palavras, se não conseguem ver a enormidade de suas misérias e de seus pecados, vocês não poderão gozar do verdadeiro descanso, ou seja, da salvação. Seu pecado permanece, pois vocês rejeitaram a salvação de Deus. Eu achei isso muito importante e bastante facilitador, né, da nossa compreensão. João quer ensinar com esse milagre que o mundo está em trevas, né? Como o cego lá de nascença vivia no escuro, vivia tateando, vivia sem certeza de onde ele poderia pisar, até porque naquela época não tinha asfalto, né? Então veja só, trevas morais e espirituais é onde o mundo está. Pessoas cegas, seguindo tradições e costumes religiosos, enganadas por líderes igualmente cegos, vão caminhando para o inferno, para a condenação eterna, ignorantes do Deus verdadeiro e da salvação que ele trouxe. Então aqui eu coloco um texto que Jesus diz: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Né? A consequência é óbvia. Posso citar o último versículo, capítulo 3, que eu não prestei atenção. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Uhum. Sim, nós somos transformados, nós que enxergamos, né? Exatamente. Nós que enxergamos. E Jesus é quem? Ele é essa luz, ele é a luz do mundo. Ele diz isso lá no 8:12. Eu sou a luz do mundo. Ele trouxe luz ao cego, dá luz a nós, né? Ele esclarece para nós a sua missão, a sua salvação, quem é Deus. Então, o conhecimento verdadeiro de Deus vem através do Senhor Jesus. Os crentes somos guiados por essa luz, devemos viver como filhos da luz, apontando com a vida, né? Com o nosso dia a dia, mostrando isso, tendo reações, tendo um testemunho vivo diante das pessoas. Você não vai sair por aí com uma placa dizendo Jesus é vida, não é isso. Jesus é luz, também não é isso. Mas a sua vida, a nossa vida, precisa mostrar, né? Então, apontando com a vida o caminho da salvação e dando testemunho do evangelho que dissipa a cegueira do pecado. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos momentos de dificuldade, né, na nossa vida física, na nossa vida espiritual, dúvidas, receio do que alguém vai pensar. Aqui, entre parênteses, o maior inimigo da nossa fé é o temor dos homens, né? O que vão achar de nós. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus tem toda a autoridade e é a nossa luz. Ele ilumina nosso entendimento na hora de nós tomarmos decisões. E aí então nós vamos saber como agir corretamente. E até mesmo dar aquela verificada no nosso testemunho, se ele está sendo positivo ou negativo, né? Aquele cego foi curado da sua cegueira espiritual em etapas. Sua fé foi gradativamente despertada. A fé nasce em um processo. Tem avanços, tem retrocessos, e se você tiver que sofrer alguma consequência por ser discípulo de Jesus, lembre-se de que é temporário essa nossa etapa aqui. E essa coisa temporária precisa estar na nossa mente, porque nem você nem eu sabemos também quanto tempo nós teremos. Então, que a gente viva de uma forma que exalte o nome do Senhor, que seja digno dele, né? Ele é o nosso farol,
que nos orienta, que a gente não esqueça disso. Então, ver para crer ou crer para ver? Crer para ver. Esse estudo revelou quão importante é olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos toda a sua autoridade, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Quando ele diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, que isso não seja esquecido por nós, né? Como diz aí na revista, se perpetue em nosso coração. Tá, irmãos? Eu vou interromper aqui. E assim, né? Hoje aconteceu uma coisa gozada. O meu relógio parou. Eu tô aqui olhando pro relógio, acreditando, nossa, quanto tempo! Não, ele parou. E, enfim, eu desejo que o Senhor esteja completando o que nós vimos hoje. Nossos olhos já foram abertos, né? Nós temos, então, uma missão, que é sermos, hoje, a luz do mundo. Nós temos a luz de Jesus para mostrarmos essa luz. Isso não é uma notícia nova. Nós, como crentes, sabemos disso, né? Não é nenhuma novidade. O ponto é, nós temos que estar dando esta avaliada na nossa luz. O que nós estamos mostrando, para que o nosso testemunho seja válido, seja para encaminhar pessoas para Jesus, né? E não afastar. Então, que a gente tenha os nossos olhos cuidados, que a gente saiba cuidar daquilo que nos foi dado por Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Que esse seja o nosso tesouro, né? Seja, assim, aquele bem que ninguém mais poderia nos dar, e de fato é isso. Então, que Jesus Cristo seja o melhor que nós temos. Tem um versículo que diz assim, quem eu tenho no céu, senão a ti? Lembram disso? Pois é, nós não temos que ter tesouro maior do que o Senhor Jesus, né? Ele nos deu vida, ele nos deu salvação, ele nos permitiu vir. E é isso, que Deus esteja nos abençoando. Alguém tem alguma colocação?